Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Ei, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Alho, o Rodney é gente boa. É só isso. Parabéns, Rodney. Muito obrigado a todos aí, a equipe da Showtime, obrigado também a Eliciliane Alves, que também já fez o registro aí. Eu só tenho a agradecer. Eu nunca imaginei que no dia do meu aniversário eu pudesse estar falando aqui no rádio, né? Então, nem nos meus mais modestos sonhos de criança, eu imaginava que um dia eu ia chegar nessa situação. Mas agradeço a lembrança e só tenho a dizer obrigado pela comemoração. Tem que dizer nada, é muita felicidade. Parabéns pra você, Rodney, você merece. Nós temos muita satisfação, muita alegria, muita honra de tê-lo conosco. Você é um camarada excepcional, brilhante, um grande caráter, um grande amigo. É uma das poucas pessoas que ainda curte rádio. Exatamente, nós gostamos muito de você e que essa data se repita por muitos e muitos e muitos anos e sempre aqui conosco na Showtime, porque você faz parte da família e é uma figura imprescindível aqui, Marcelo. Verdade. O Rodney. Eu me sinto muito orgulhoso em estar acolhido aí pela família Showtime. Aliás, agora, no primeiro e no segundo final de semana de junho, depois eu confirmo, estaremos aí comemorando 2 anos de Rádio Amantes no ar aqui essa programação aqui na Showtime. E eu só tenho a agradecer, eu não tenho nada a acrescentar, apenas dizer muito obrigado aí por tudo que vocês têm feito aqui por mim e pelo blog. Nossa senhora, já vai para 2 anos? Já vai para 2 anos. Parece que foi ontem. Nossa, tempo voa mesmo. Eu não achei que era tanto tempo assim. É 2 anos já, são 2 anos já e 2 anos falando de rádio, trazendo convidados interessantes, análises, notícias, enfim, realmente... Pena só que eu não tenho verba para dar festa, mas não esquenta, no 5º ano a gente consegue fazer alguma coisa. Não, mas uma coisa que eu acho importante é o Cantinho do Abreu. Cantinho do Abreu, hoje tem bomba, a gente pode começar por ele. Comecemos pelo Cantinho do Abreu. Então vamos lá, semana passada eu anunciei aqui que as rádios Iguatemi de São Paulo e de Campinas mudaram de nome. Tá, a rádio Iguatemi de São Paulo passou a ser chamada de Apolo. Sim, tá. Enquanto que a Rádio Iguatemi FM de Campinas, tocada brilhantemente pelo nosso amigo, pelo nosso companheiro Pedro de Alcântara, mudou o nome para 96. Na semana passada a gente até brincou aqui, fez muita brincadeira aqui, falando, foi mais uma do Abreu, o Abreu acordou de mau humor e mudou o nome, aquela coisa assim. Só que a história não é bem assim. A história é bem mais interessante do que parece. Conte. Existe um processo dos responsáveis pelo Shopping Iguatemi contra o pessoal contra a empresa que administra as rádios. Eu já estava desconfiado Iguatemi, disso. Exatamente, Iguatemi de Campinas e de São Paulo por suposto uso indevido de marca. Então existe esse processo, ele está rolando no Tribunal de Justiça. Daqui a pouco eu até pego o número dele para divulgar, ele está disponível para quem quiser consultar no site. Então a situação é essa, as rádios Iguatemi mudaram de nome devido a um processo do Shopping Iguatemi. Eu procurei a assessoria de imprensa do shopping para ver se eles falavam alguma coisa. Até agora não obtive respostas. Se que eles quiserem falar, o espaço aqui do Rádio Amantes no ar, ou até mesmo do blog Rádio Amantes, está aberto para a manifestação do shopping, porque aí nós temos algumas perguntas que ficam no ar. Primeiro, teria o Shopping Iguatemi algum interesse em lançar algum canal próprio de FM? Você imaginou? Rádio Shopping Iguatemi FM? Boa pergunta. Teria o shopping algum interesse em fazer alguma parceria com alguma emissora de rádio? Então vamos lá, vamos supor assim, vamos botar um exemplo. O Fufunha compra uma rádio, lança e vira assim, Rádio Fufunha Shopping Iguatemi FM. Olha, que chique. Segundo, interessante. Por que, se o interesse não é de ter um canal de rádio, por que processar uma rádio aqui no caso de São Paulo, que não está nem entre as primeiras colocadas de audiência? Posso dar uma minha opinião? Por favor, à vontade. Para não vincular, talvez, o nome Iguatemi com Paulo Abreu. Pode ser também? Pode ser também. Pode ser uma briga política também? Pode, claro. Uma
briga política? Quem são os donos? Pergunta, os donos do shopping, né? Quem são os donos do shopping Iguatemi? É, bem bolado. Quem são os donos? Um deles é o que é irmão daquele senador, Gereissati, né? a família Gereissati. Então, será que tem alguma briga política aí por trás? Pode ser. Paulo Abreu hoje é um nome muito vinculado aí ao governo federal, tentou ajudar José Dirceu, tem interesses aí no governo, quer fazer um monte de coisas aí, voltar com a TV Excelsior, não sei, então temos aí várias possibilidades. Então, repetindo, o shopping foi procurado por mim, assessoria de imprensa, a hora que eles responderem, a resposta deles estará aí divulgada, tanto aqui no Rádio Amantes no Ar como no blog, mas a situação é essa, é o processo de uso indevido de marca. Olha, já entrando no outro rumo, você está sabendo de uma nova contratação de uma moça para Jovem Pan, uma senhora lá? Alô? Oi, pode falar. Você está sabendo que foi contratada, não entrou no ar e já começou a disputar prestígio e posição com o cara lá, viu? Ah, é? Eu não, assim, dessa eu não estou sabendo, mas com certeza realmente tem essas brigas de poder, de bastidores, brigas de egos aí em bastidores de rádio são muito frequentes. Mas me diz uma coisa, Diga. Essa briga, eu estou achando muito estranho, você tem razão quanto às questões que você fez. Uhum. Estou achando muito interessante isso, porque pelo fato do Shopping Iguatemi, seu nome tradicional, se eu não me engano, ele apareceu pela primeira vez, acho que foi em 71 ou 72, aqui em São Paulo pela primeira vez. Sim, e é uma grande rede, tem vários estabelecimentos aí espalhados por todo o país. Tá, entendi. Agora, briga política, talvez você tenha razão. Agora, o processo contra o nome Iguatemi, será que está registrado essa marca? Shopping Iguatemi? Ah, deve estar. De certo tá, né? Agora o que também estranho é isso, né? A Rádio Iguatemi não é recente, né? Tem pelo menos uns 10, 15 anos que esse nome é utilizado aí nas rádios do seu Abreu, né? Então aí tem. Fica estranho porque é só agora. Então são questionamentos que, como que repetindo, eu passei adiante aí para a assessoria do shopping. Agora vamos ver se eles respondem, vamos ver se eles querem falar, porque às vezes muitas empresas, apesar da publicidade dos acontecimentos, eles não querem se manifestar o que está no direito deles. Então é uma situação normal. Então, Rodney, agora ficam as perguntas no ar. Diga, João. O delegado Alex Malantruco mandando um grande fraternal e forte abraço a você pelo seu aniversário. Muito obrigado. Agradeço ao delegado Alex Pérez Malantruco e um grande abraço a ele e tudo de bom. Quantas primaveras, Rodney? Eu parei de contar, eu fiz como o Marcelo de Sena, eu parei de contar na 35ª. Tá certo, você tem razão. Aí o resto eu deixo passar batido. Tá certo, você tem razão. Mas esse cara tem uma viadagem de falar. Eu vou fazer 62, o João fez 63, e daí? E daí, mas nós somos garotões. O Grupo Estadão abriu mesmo a mão da frequência dos 700 kHz, né? Pois era uma notícia aí da semana passada, mas como a gente teve a entrevista da Selene, eu vou comentar agora. Então, o sinal repercutiu muito, hein, a entrevista da Selene. Foi muito legal. Grande entrevista com a Selene, uma excelente entrevistada. E tá disponível aí na internet. Quem não ouviu pode procurar a Rádio Amantes no Ar, entrevista Selene Araújo. Eu sou suspeito para falar. E foi uma entrevista sensacional. E uma pessoa que está fazendo muita falta aí na comunicação aquilo que a gente já falou até na semana passada. Atenção, o pessoal aí que faz documentários, o pessoal que cuida disso, tem uma voz aí bem bacana para o seu documentário, que é da Selene. Bom, voltando lá, abriu então mão dos 700 para o reverendo R.R. Soares. Isso, então tá. Então a grande notícia aí da semana retrasada foi essa, a cessão da frequência de 700 kHz AM, uma tradicional frequência, né, de muitos anos aí no ar, que eu lembro que ela transmitia corridas de turf, né, os páreos disputados lá lá em Cidade Jardim. E também tinha uma programação de elite, né? A Dourado AM tinha uma programação altamente elitizada. Depois, no 1975, eles fizeram uma virada aí para o radiojornalismo com um grande sucesso. Então, essa frequência, o Grupo Estado passou para o reverendo R.R. Soares, que colocou lá no ar a nossa rádio. Então, a nossa rádio está operando em 700 AM. O que acontece?
Nos dias em que a negociação foi anunciada, falou-se em venda. Só que aí ficaram algumas perguntas lá. Por que o Grupo Estadão estaria vendendo um canal de AM nesse momento? A gente entende que o grupo precisa de dinheiro, etc. É uma coisa normal. Mas só que vender uma frequência de AM, nesse momento, seria um tiro no pé. Por quê? Porque estamos aí às portas da migração do AM para o FM estendido. Então, em tese, o Grupo Estado teria 2 canais aí de FM. O normal, os 92,9, onde continua operando a programação da Rádio Estadão FM, e o canal que seria migrado de 700 kHz para a faixa estendida. Por que eu digo que seria um tiro no pé? Por quê? Porque a Eldorado FM, embora muita gente ainda não saiba, ela ainda existe e opera no 107,3. Essa frequência do 107,3 pertence à Fundação Anhembi Morumbi, ligada à universidade. Então, a universidade tem um acordo com o Grupo Estado, ela cede a frequência e o Grupo Estado entra com a programação, a mesma da Rádio Eldorado, que era ouvida há muitos anos em 92,5. E se essa parceria acabar? Dizem, um amigo meu me disse, até carece de confirmação, que esse acordo tem validade por mais 5 anos. Mas, e se de repente acontece uma dor de barriga lá com o pessoal da Anhembi Morumbi, eles decidem romper esse contrato antes? O que vai acontecer com a programação da Eldorado? Então, por isso que eu acho estranho, eu achei estranho essas notícias que falavam em venda. E depois, o próprio Grupo Estado diz que foi um arrendamento com opção de compra mais adiante. Então, eu só digo isso. Ao meu ver, posso estar enganado. Foi arrendada. Hã? Foi arrendada. Foi arrendada, mas tem essa opção de venda, mais para o futuro. Agora, é o que eu digo, na minha modesta opinião, na minha humilde opinião, se o Grupo Estadão vender a frequência de 700 AM, estará, para quem quer que seja, aí não independe do comprador, quem quer que seja, estará dando um tiro no pé, porque de repente, mais para frente, ela não vai ter a possibilidade de ter um canal no FM estendido, e aí se esse acordo com a Brasil 2000, com a Fundação Brasil 2000, com a Anhembi Morumbi, for rompido por algum motivo qualquer, a programação da Eldorado FM fica sem dial, e aí nós teremos mais emissões, mais aquela triste situação a qual nós já estamos acostumados a anunciar aqui. Então é isso que eu gostaria de falar sobre essa negociação aí do Estadão com a nossa rádio do reverendo R.L. Soares. Você falou da mudança da Eldorado. E o Flávio conta aqui uma história deliciosa de quando a Eldorado resolveu se popularizar. Por favor, Flávio Oscar. Eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo. Tá? A audiência é rotativa, pode contar. Então, é na época que eles começaram a tocar música atual, etc e tal, e tocou Rita Lee, O Rameu, que era a última faixa do LP de carreira solo dela. Sim. Aí vira aquele locutor tradicional, né? O Noré Rodrigues, só pode ser ele. Ele era baixinho, inclusive, né? Sim, pequenininho, sim. Mas um vozeirão fantástico. Um vozeirão maravilhoso. Ouvimos de Rita Lee e Roberto de Carvalho, O Rameu. Foi isso que ele falou. Simplesmente ficou horrível, ficou péssimo. Quando eu ouvi, eu acreditei. Lá no comecinho, né, na década de 80, a Eldorado, realmente, a FM deu uma popularizada, passou a... Claro, ela não deixou de ser uma rádio jovem, mas ela tocava muita coisa que não era ouvida em outras emissoras, sim, né? Como sim. Cidade, Jovem Pan. Então, foi um grande período aí do Grupo Estado no rádio. Mas aí fica aquela coisa, né? O Estadão tá mal, o jornal, o Estado de São Paulo tá mal das pernas, e aí a empresa começa a perder o rumo. Então, enfim. Mas assim, repetindo, se ocorrer essa venda, vai ser uma tremenda de uma burrada, mas enfim, eu não sou o dono do Estadão. Eu acho que o Estadão sabe onde o sapato aperta o calo. Nesse modelo de arrendamento vai ser bom, porque eles vão estar recebendo eles estarão recebendo uma grana aí todo mês, e isso aí pode servir para ajudar aí nas despesas do grupo, né? Mas enfim, agora, fica aí o registro. É mais uma emissora que vai pro, né, Beleléu. E outra coisa também, eu vi, um colega meu também, o Marcos Laura, ele fez uma manifestação muito pertinente nas redes sociais, né? Então todo mundo falando, a Estadão, a AM vai sair do ar, etc. Mas aí que tá, quem é que ouvia hoje a Rádio Estadão nos 700 kHz? Ninguém.
mistério, quem verdade. ouvia, quem é que conseguia ouvir, né? Dada aí o sucateamento da faixa de AM. Então, nem me fale. Então, aqui, pelo menos aqui, né? Pode ser que o canal ele chegue bem fora do país, mas fora do estado, melhor dizendo. Mas aqui em São Paulo, em alguns centros é difícil de ouvir. Bom, emissoras dedicadas ao esporte comemoram aniversário em maio, Rodney. Pois é, então ontem nós tivemos o aniversário da Rádio Grenal, é uma rádio da qual eu falo muito aqui, que é um projeto do Grupo Pampa, dedicado 24 horas por dia ao futebol, com programação ao vivo, né? Então, eu já trouxe aqui gente para falar sobre o rádio de Porto Alegre, mas nunca é demais repetir que o rádio de Porto Alegre ele tem essa é muito ligado ao futebol, né? Então a dupla Grenal, o Grêmio Internacional, fazem com que o rádio se movimente bem. Então nós temos 4 emissoras lá disputando o segmento esportivo e a Rádio Grenal é uma delas, com essa programação 24 horas por dia ao vivo falando de futebol. Então você liga nas frequências da Rádio Grenal, então tem sempre alguém falando de futebol e realmente é um sucesso aí de audiência, claro, ainda não consegue destronar a líder gaúcha, mas tá bem posicionada aí no ranking do Ibope. Então ontem ela comemorou 3 anos. E também nós tivemos o 3º aniversário da Rádio Bradesco Esportes, outra rádio da qual a gente falou aqui, a gente tem falado bastante há bastante tempo aqui não só no blog, mas aqui no Rádio Amantes no Ar. Essa é uma rádio que já tem um espectro mais amplo, é voltado ao esporte, como a outras modalidades esportivas, embora as transmissões sejam focadas apenas no futebol, mas ela tem programas dedicados aí a outros esportes, especialmente em épocas de Pan-Americano e Jogos Olímpicos. O que acontece? Essa emissora, então, a Bradesco Esportes, ela teve alguns percalços aí, várias correções de rumo aí ao longo desses 3 anos, mas ela está aí firme e forte, já está começando a ter bons índices no ranking do Ibope, nós temos acompanhado aqui, já tem mais de 10 mil ouvintes por minuto, que já é uma marca expressiva e tende a aumentar. E eu também procurei a assessoria de imprensa do Bradesco para tentar saber qual é a visão do grupo relacionada a esse projeto. A resposta da assessoria de imprensa foi curta e grossa. Eu não consegui trazer ninguém para falar aqui, né? Quem sabe um dia, a gente nunca ia mais tentar, mas o Grupo Bradesco informa que eles estão satisfeitos com o projeto da Bradesco Esportes, o que me deixa muito feliz porque é uma possibilidade deles continuarem investindo nesse projeto por muitos anos. Olha, e o Marcelo de Sena aqui manda quem faz aniversário junto com você. Danton Melo, Débora Bloch, Ana Beatriz Barros, Carlos Bonou, Fernanda Mota, Gretchen. A Gretchen? Opa, não sabia não. Juliana Kuntz e Kira Grassi, apresentadora dos canais Esporte TV, Combate, Globosat e esposa do ator Malvino Salvador. Bacana, então parabéns a todos eles, parabéns a todos nós, né? Eu sei que quem nasce em 29 de maio é gente boa, é brincadeira. Olha, o Alex Malantruco diz aqui, se você conhece a história do jornalista Maurício Menezes, conta sobre o jogador de Irã, entrevistado ao vivo em rádio após um jornal no Rio Grande do Norte. Eu conheço o Maurício Menezes, ele tem aquele programa Plantão de Notícias na Rádio Globo, com várias histórias engraçadíssimas, é um programa de humor muito bacana, que ganhou um prêmio da PCA esse ano, mas essa história particularmente eu não conheço, não. Ele diz aqui que Dirran, com biquinho para pronunciar num francês correto, jogador do Rio Grande do Norte, meio agalegado, sarará, era entroncadinho e tinha as pernas curtas. Há alguns anos, quando o Clube Atlético Potengi ainda jogava no Machadão contra o Potiguar de Currais Novos, na 2ª divisão do campeonato do Rio Grande do Norte, um jogador atleticano se destacava fazendo dribles desconcertantes, lançamentos perfeitos e fazendo gol. O narrador da Rádio Poti não cansava de gritar: Dirran é um craque, Dirran é uma revelação do futebol norte rio-grandense, e era Dirran para cá, Dirran para lá. No final do jogo, o Clube Atlético Potengi perdeu por 3-1. Mas o destaque daquele jogo foi o jogador Dirran. Vendo aquele sucesso todo, o jogador atleticano
vendo aquele sucesso todo do jogador atleticano, um jovem repórter da Rádio Poti foi fazer uma entrevista com o craque à beira do gramado e foi logo perguntando: você tem parentes na França? Esse seu nome é de descendência francesa? O jogador, olhando espantado para o repórter: não, senhor, meu apelido é cu de rã, porque eu sou baixinho, mas como não pode falar na rádio, então eles abreveiam. Observação: esse diálogo existiu. O jornalista Maurício Menezes, que corre o Brasil apresentando o show Plantão de Notícias, possui uma cópia dessa gravação e se apresenta no seu espetáculo e a plateia morre de rir, viu? Não, recomendo. O espetáculo do Maurício Menezes, eu não tive a oportunidade ainda de assistir. Eu já acompanhei várias entrevistas dele na televisão e realmente eu recomendo. É muito engraçado. Assim, eu coleciono gafes, eu também vou atrás de gafes, mas as que ele apresenta são muito mais engraçadas do que as minhas. Então realmente eu tiro meu chapéu para o trabalho do Maurício Menezes, que, repito, está na Rádio Globo todos os sábados. Agora não tenho certeza se é 9 ou 10 da noite, mas ele tem lá o programa Plantão de Notícias, é engraçadíssimo. E a Rádio Poti, né, existe mesmo, se eu não me engano, aí alguém pode me corrigir depois, eu acho que ela pertence ou pertenceu aos Diários Associados. Aí, se alguém puder trazer essa informação com precisão, eu agradeço, mas a Rádio Poti existe e é uma das grandes emissoras lá do Rio Grande do Norte. E você coloca algumas notícias, principalmente para me irritar, né? Você tem prazer em me irritar. Mudança no FM do Recife, sai Antena 1, entra Band FM. Isso você faz para me irritar, né? Não. Eu faço porque justamente, infelizmente, ou felizmente é notícia, né? Não, você faz para me irritar profundamente. Você podia ficar sem dar essa notícia, mas você pensa: eu vou irritar o João. Vou dizer que menos uma Antena 1 e principalmente na terra de Caju Coelho. Você irrita 2. Pois é, então infelizmente, o Caju Coelho tem que tomar cuidado, porque quando ele for sintonizar os 88,7, esperando por ouvir a Antena 1 FM, isso a partir do dia 7 de junho, ele vai ouvir uma outra emissora, que é a Band FM, uma emissora totalmente diferente do estilo da Antena 1. Então sai uma emissora adulta e entra uma emissora popular. E a Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes está avançando bem lá por Recife, porque não é só isso não. Eles vão entrar em Caruaru, então a Band FM entrando firme aí em Pernambuco, então agora também eles vão entrar em 99,3 lá em Caruaru, além dos 88,7 no Recife. Essa mudança do Recife vai acontecer no dia 7 de junho, e essa mudança de Caruaru, na rádio de Caruaru, vai entrar aí em breve. A gente não tem a data, mas informaremos aqui. Mas que diabo, pô? Sabe? Precisa, porque assim, eu vou dar um exemplo, assim, é triste, mas é um exemplo. Em Campinas, você tinha a Band News FM. Sim. A Band News FM entrava em Campinas e tinha lá o seu público, mas só que a rádio não chegava a disputar as primeiras colocações do Ibope. Aí o que eles fizeram? Eles mudaram a programação, tiraram a Band News FM e colocaram a Band FM. Resultado, a emissora passou a ocupar lá as primeiras colocações do ranking de audiência. Então, infelizmente, é assim, né? Chega uma hora, o que eu imagino que os donos da frequência lá de Recife tenham pensado assim: olha, acho que o faturamento está baixo, a audiência também não é aquelas coisas, vamos tentar mudar aqui, vamos fazer uma audiência mais popular, vamos tentar fazer mais partir para um projeto mais popular, né? E a Band FM tem esse perfil, para justamente chegar firme aí na briga pelas primeiras colocações. Olha, e tentar vender mais anúncios. Infelizmente é assim. Eu tenho uma opinião, que isso eu ouvi de Flávio Oscar, e acompanho a opinião dele. O grande problema, excetuando-se a Alfa, é que algumas rádios adultas são rádios absolutamente mortas. Não tem interação, não tem integração, não tem alegria, não tem absolutamente nada. Antena 1 é uma rádio morta. Verdade. Sabe, elas não têm a alegria que nós temos. Desculpe, não gosto de fazer missa de corpo presente, mas os nossos comunicadores são para cima, tem alegria. A Silvana Ribeiro dá o nome do grupo quando o grupo fez... Tem calor humano, né? Sim, a Silvana... A Alfa é assim, a Alfa conversa com as pessoas. A Alfa não faz aquilo que a Silvana faz. Não, a Silvana dá o nome da música, quando fez sucesso, quem eram os integrantes, quando foi fundado, quando não foi fundado. O Rogério Alcântara ontem toca
o Letterman, dizem que Isso. Los Hombres não... Olha, ele disse, olha, talvez vocês não saibam, mas essa música foi feita por Mário Zan, um brasileiro. Isso. A Patrícia Paradiso conversa com os ouvintes, a Érica interage com os ouvintes, é uma rádio viva, porque se for uma rádio morta, você não vai ter audiência mesmo. Pois é, então eu acho que tem que ter essa vivacidade, né? A Rádio Antenão é uma rádio muito automática, ela precisa voltar a ter aquele mesmo espírito que ela tinha no começo dos anos 80, com grandes locutores, Pedro de Alcântara, Darcy Arruda, entre outros. Exatamente, e não tem mais isso. E a música do Mário Zan que você citou é aquela, dicen Sim. que los hombres não devem llorar Exatamente. por uma mulher que não sabe amar. Exatamente. Opa. E fez um sucesso infernal Foi trilha de novela. Pecado Capital. E fez um sucesso infernal com The Letterman. Letterman, você já ouviu com Letterman? Eu acho que já. Você toca de a vez em original quando. é com Eu eles. já ouvi A aqui original na é com programação eles. da Showtime. A original é com eles. É com Letterman. Letterman. Não, a original é com Mário Zan. Mário Zan gravou no Brasil primeiro. Sim, tudo bem, mas o que eu lembro foi com o o Letterman. sucesso foi com Letterman, porque quando eles gravaram explodiu. Foi. Bom, Pulo do Gato ganha nova versão regional em Porto Alegre? Pois é, então, uma notícia interessante aí, que aliás é na esteira daquilo que nós já demos aqui nas semanas passadas. A Rádio Bandeirantes de Porto Alegre agora está entrando no FM, né, com aquela programação jornalística, substituindo a Rádio Ipanema FM, e alguns programas fizeram algumas alterações na grade com a mudança de nome de vários programas e a adoção de outros. Então, um deles, que estreou agora nessa última semana, foi a versão regional do Pulo do Gato. Então, sempre a partir das 6 da manhã, os ouvintes da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre vão ter, então, vão pular da cama ouvindo o tradicional gato, né? Um gato aí que já faz muito sucesso nas manhãs da Bandeirantes aqui de São Paulo. Então, claro, a versão vai ser local, os apresentadores também vão falar lá de coisas do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. A única interseção com o Pulo do Gato aqui em São Paulo foi uma entrevista que o José Paulo de Andrade concedeu, falando um pouquinho da história do programa. E um dado curioso é que o Pulo do Gato também já foi veiculado em edição regional lá na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, nas décadas de 80 e 90, com apresentadores locais. Então, a Bandeirantes de Porto Alegre volta a investir no nome O Pulo do Gato para começar a sua programação jornalística nas manhãs. Então fica aí esse registro. Me diga uma coisa, o Pulo do Gato em São Paulo continua? Continua, firme e forte. Começa às 5h30 da manhã com a apresentação de José Paulo de Andrade, um dos programas mais tradicionais aí do rádio paulistano, né? O Zé Paulo a história é manjada, né? Foi criada por Hélio Ribeiro e a direção comercial da Rádio Bandeirantes, porque havia uma demanda de patrocínio das pilhas Evered, a pilha do gato. Tá. Então, realmente, eles formataram todo esse programa. Ele entrou no ar com o Joia Júnior, que não deu conta, né, de fazer um programa nas manhãs, e aí foi substituído pelo José Paulo de Andrade, que está no ar aí há vários anos sem interrupção. O Zé Paulo deve ter o quê? Uns 50 anos de Bandeirantes? Tem um pouco mais. 2002, acho que 2012, entre 2012 e 2013, ele comemorou 50 anos de carreira. Então, ele deve ter isso aí, ele deve trabalhar aí na Bandeirantes aí nesse período de tempo. Quem manda um grande beijo pro Rodney é Zildete Montiel. Pô, muito obrigado, Zildete. A Zildete que é sempre parceira aqui, desde o comecinho. Eu quero agradecer a Zildete pela lembrança. Muito obrigado e um grande beijo a ela também. Diguinho Coruja saiu da madrugada, é? Pois é, então o Diguinho Coruja, que é um apresentador da Rádio Tropical FM nas madrugadas, tem um programa lá que vai da meia-noite e 20 até as 5 da manhã, aliás tem até um dado curioso, mas eu falo sobre ele daqui a pouco. Então, ele também participa do programa do Danilo Gentili, aquele talk show Agora é Tarde, né? Ele que faz as introduções dos convidados. E o Diguinho Coruja é um nome muito conhecido aí das madrugadas do rádio, tem muito sucesso, bastante audiência, só que por motivos de saúde ele vai precisar mudar de horário, então ele vai deixar o horário das madrugadas e passar a comandar programa nas manhãs aí da Rádio Tropical. A intenção dele é até sair da Rádio Tropical e ficar só com a carreira dele de humorista, também com as participações dele no Agora é Tarde, mas a direção da Rádio Tropical optou por dar para ele um outro horário, um horário na parte da manhã,
Ele, no áudio que eu publiquei no Rádio Amantes, ele fala em 10 horas da manhã, mas ainda não existem confirmações de quando isso vai começar. Eu sei que ele agora, a atração dele continua no ar, mas com reprises, né? Então, reprises de programas anteriores. Ele alega motivos de saúde, então realmente quem trabalha durante a madrugada precisa tomar certos cuidados aí com a saúde, porque precisa dormir depois, né? E o sono da madrugada, o sono da noite faz muito bem para a saúde. Só que com a falta dele, o Diguinho estava começando a enfrentar problemas de saúde. Além disso, ele tem uma filha pequena e que também realmente que demanda muita atenção dele. Então, por todas essas questões pessoais, ele está fazendo essa migração de horário. E o dado curioso é assim, a Rádio Tropical, à meia-noite, tem um programa religioso, do Fábio Teruel. Aliás, até onde eu estava ouvindo, era muito, muito curioso, porque assim, é um programa religioso, um programa que fala que fala de Maria, etc. E depois que termina, começa o programa do Diguinho, que é um escracho total, aquele humor que a gente está acostumado a ouvir em rádio, né? Com muitos palavrões, assim, um humor muito, muito irreverente, então fica curioso, né? Essa madrugada aí da Tropical tem o sacro e o profano, né? Então, ao mesmo tempo, tem aí, dá para agradar todos os tipos de público. O sacro e o sacrilégio. O sacro e o sacrilégio. Olha, o nosso colega Rogério Alcântara, que não está conosco hoje porque está com gripe, inclusive trocou o horário com Érica Rosa. A Érica Rosa vai fazer hoje o horário das 14 às 18, ele vai vir às 18, manda aqui muita saúde, paz e felicidade para o nosso amigo e colega Rodney Brocanelli. Muito obrigado, agradeço também ao Rogério Alcântara, outro grande parceiro aí, parceiro recente aí da Showtime. Olha, o Rodney, sim, eu não sei o que está acontecendo, mas as rádios estão ficando cada vez piores. Aí você tem teorias de conspiração que são uma coisa de maluco, né? Os americanos é que acabaram com a nossa música. Não foi nada disso. Isso? Americano não acabou com nada. Claro que não. Sempre tocamos músicas americanas, europeias e brasileiras e a rádio continua aí. Só que, Rodney, uma pergunta à sua pessoa. Sim. E a você também, João, por que não? Você acha que o sistema de rádio vai deteriorar mais ainda? Olha, assim, o Flávio, eu costumo dizer que eu sou um otimista incorrigível, né? Embora tem gente que fale mal de gente que é otimista. Mas, enfim, eu acho assim, quando você chega ao fundo do poço, qual que é a tendência? Você bater lá para voltar até a tona. Então, eu tô achando que o rádio está passando por esse mesmo processo. Ele está indo, descendo, e vai chegar uma hora que vai bater no fundo do poço e vai voltar. Porque não tem mais o que piorar. Não tem mais o que deteriorar, então, Flávio. Então, eu acho que, de repente, a partir do momento em que as pessoas entenderem que o rádio é uma mídia importante, eu acho que, a partir também tem um outro dado aí, a gente está batalhando bastante para que a web seja uma aliada importante do rádio. A partir do momento em que essas coisas começarem a se consolidar, eu acho que o rádio pode voltar a ter um grande momento, pode conquistar um espaço. É claro que ele não vai ser o protagonista de outrora, mas ele vai continuar mantendo aí o seu espaço. Então, essa é a minha opinião. Eu acho, inclusive, Roger, complementando o que você disse, que espero que os donos de emissoras tenham cabeça para saber que o rádio foi o primeiro meio de comunicação mundial. Sim. Começa por aí, né? A TV veio muito depois, e a TV, ninguém carrega a TV no carro. Começa por aí, não é verdade? Então o rádio teve essa primazia, né, de ser um dos primeiros meios de comunicação. Ele está meio esquecido, sabe, ele sobrevive graças a meia dúzia de abnegados, mas eu acho que ele vai recuperar o espaço dele ainda. Mas eu acho que a internet pode ser uma grande aliada do rádio. Eu acho que precisa começar a explorar mais ainda. A gente tem aí agora, uma notícia até que eu não registrei, vou registrar agora, o Paulito Machado de Carvalho é o novo presidente da ABERT. Opa! Vou ver se eu consigo trazê-lo aqui para a gente conversar. Por favor, será muito bom. Rádio, mas eu gostaria muito que o Paulito pudesse dar uma atenção maior às rádios webs, né? Eu gostaria de saber qual é a visão que a ABERT tem das rádios webs. Então vamos tentar conversar com ele. O Paulito está substituindo o Daniel Slaviero, que fez aí que cumpriu o seu mandato e agora passou o bastão para o Paulito que hoje é ligado ao grupo da Jovem Pan. E uma outra pergunta, será que foi por causa da música que as pessoas abandonaram o rádio? Então,
Eu acho que sim, porque o que acontece? Hoje também não pode esquecer que o tipo de música que é tocada nas principais FMs não agrada a certas parcelas do público. Pois é. Então hoje nós temos aí o axé, o pagode, são ritmos populares que realmente abrangem a maioria do público que está nas classes C e D. Mas é um povo que não consome. Não consome, cultura baixa, infelizmente. Desculpa falar isso, mas é verdade. A gente, é uma constatação, não é uma crítica. Não. Sim, claro. Então, e aí o público AB, ele não se sente representado no rádio. Então, as poucas vezes em que esse público AB está representado no rádio, acaba sendo sacaneado. Então, nós temos aí vários exemplos ao longo da história. Nós temos a Ipanema FM lá em Porto Alegre, que tinha uma programação não para o público AB, mas para um público mais qualificado, independente da classe social. Então nós tivemos aí também outros exemplos. A Musical, esse aí é mais antigo, da Musical FM aqui em São Paulo. A Escala, que meu pai gostava de ouvir a grande ABC FM, que depois transformou em Escala, passou até para a mão do Abreu, mas o Abreu não quis ficar com ela. Meu pai também ouvia muito. Então são rádios que agradavam essa parcela de público, só que depois, claro, por questões comerciais, de audiência, elas passaram elas foram tiradas do ar, né? Outro exemplo, a MIT FM, uma rádio que era do Grupo Bandeirante, que estava ligado ao Grupo Bandeirante. Mitsubishi, né? Não era Mitsubishi Trânsito, não. Era uma rádio MIT FM e era uma rádio totalmente musical. Isso. Também saiu do ar. O que choveu de gente reclamando no blog foi uma grandeza. Então, esse público acaba não se sentindo representado no rádio. E o que eles vão fazer? O que eles fazem? Eles vão voltar para os seus pendrives, para os seus dispositivos móveis, etc. Verdade. Então fica isso. Eles deixam de ouvir rádio para ficar ligados nos dispositivos móveis. Eu acho que precisa... Nos anos 80, o Flávio deve lembrar bem disso. Nós tínhamos uma segmentação muito grande aqui no rádio de São Paulo. Claro. Cada um na sua. Cada um na sua e cada um com seu nicho de mercado. Verdade. Não sei, eu acho Hoje que nos anos 70 era maior, porque você tinha a difusora tocando música americana, a Excelsior Música Europeia, a Bandeirantes você tinha Hélio Ribeiro, então, mas nas outras eram mais populares, então você tinha o que escolher. Mas o que aconteceu? Aí entrou a Jovem Pan no ar. Sim, e bagunçou tudo. Em 75 começaram a tocar discoteca, nunca mais pararam, as outras emissoras ficaram esquecidas. Depois entrou a Radicidade no ar com aquela linguagem. Não, eu ainda estou falando de AM. Mas aí depois evoluiu isso aí passou para FM, João. Quando passou para FM é que começou a bagunçar. Agora, eu gostaria de mostrar para você e para os ouvintes como é que funciona, Flávio e eu descobrimos, uma rádio americana. A diferença do apresentador americano, como ele apresenta a música, e outra coisa, as rádios americanas não existe isso de rádio Iguatemi, rádio isso, rádio aquilo. KAJ Radio, Nashville e o Diabo A4. Vamos ouvir, Rodney? Vamos nessa. Vai lá, Fufunha. Welcome to Flashback Favorites. I'm Music Mike. Thanks for joining me again. Let's head back to the 60s for a guy that was originally the lead singer of a UK group called the Rockin' Berries. He eventually went out on his own and released our featured song today. With introduction from a great radio station from Windsor, Ontario, Canada, CKLW. Here's a tune that made it up to number 23 in late 1969, early 1970, called Baby, Take Me in Your Arms, from Jefferson on Flashback Favorites. Ladies and gentlemen, you're listening to the greatest hits of the year. In order, the top 100 of 1970. CKLW, the Motor City. Come on and take me in your arms and make me love you. Make me know how much I'm thinking of you. Come along and do it. There's really nothing to it. Baby, if you try, baby, take me in your arms. Loving you's a crime, and I guess I'm guilty every time, and I always will because this heart of mine needs you so. Maybe I'm a
so don't be cruel, leave your soul. Come on and take me in your arms and make me love you. Make me know how much I'm thinking of you. Come along and do it, there's really nothing to it, baby, if you try. Come on and take me in your arms and make me kiss you. Make me know how much I'm gonna miss you. Come along and do it, there's really nothing to it, baby, if you try. Come on, take me in your arms. I've just seen her face, and the feeling that I've never felt inside makes this heart of mine just melt inside every time. And what can I do when I've tried so hard to get through to you? Somehow you won't let me steal into your heart. Come on and take me in your arms and make me love you. Make me know how much I'm thinking of you. Come along and do it, there's really nothing to it, baby, if you try. Come on and take me in your arms and make me kiss you. Make me know how much I'm gonna miss you. Come along and do it, there's really nothing to it, baby, if you try. Jefferson, Take Me in Your Arms. São as duas músicas dele que fizeram muito sucesso. Né? essa e The Color of My Love. The Color of My Love, as duas que fizeram muito É, sucesso. você vê a diferença da apresentação de uma rádio americana, né? Sim, sim. Hoje o pessoal estaria gritando no ar. Ah, aqui, Rádio Showtime, FM, muito Verdade. legal estar com vocês. Transamérica, 15 para as 10. Eles que criação começaram com essa criação do porcaria. Marcelo Braga na Transamérica. É, então, foi nessa época que eles começaram com essa porcaria de Transamérica, 10 e 15. Começaram a gritar no ar, não sei pra quê. Mas enfim, né, o padrão é totalmente diferente. É verdade. Aliás, Ô, João, deixa eu registrar a participação de ouvintes aqui. Luiz Wagner Machado, um grande amigo lá dos Pampas, fala assim, ele elogia o nosso programa, o programa é excelente. Eu pergunto, José Maria Marim, que foi preso na Suíça, é dono de rádio, a Rádio Paulista M560 é do Marim. Será que alguém descobre porque a Rádio Paulista M só faz venda de sintonia para a Igreja da Deus e Amor? Como pode isso, amigo Rodney? Pois é, o José Maria Marim hoje está privado de liberdade na Suíça, né? E ele não tem nenhum meio de comunicação para poder falar, olha, eu sou inocente, esse dinheiro que foi achado na minha conta não é meu, ele não tem nenhum meio de comunicação para fazer isso, porque a sua rádio está com sua programação 100% alugada aí para a Igreja Deus e Amor. E fica a nossa dica aqui, a gente sempre tem falado isso, alô, Ministério Público, agora, mais do que nunca, a bola está quicando na área aí, porque vocês que estão investigando outros arrendamentos de emissoras, vocês que estão pegando no pé do pessoal da igreja lá do Carlos Apolinário, então agora a bola está na área aí para vocês cabecearem para o gol. Então, Rádio Paulista M560, uma rádio que nunca teve programação própria desde que estreou em 1989, a rádio pertencente ao senhor José Maria Marim. Ele nunca colocou no ar, em realidade, essa rádio, né? Ele fez um período de programação experimental durante alguns meses. Então tinha lá grandes apresentadores, Serginho Café, era... Sério? O Serginho Café chegou a fazer parte dessa rádio. Aí chegou um belo dia e ele começou a vender, a alugar para os pastores. E desde 1989 é assim. Eles nunca chegaram a ter programação própria. Agora vai ser o seguinte, irmãos, ele está preso... Isso é um sinal de Deus que não devemos pagá-lo. Vamos suspender os pagamentos para não entrar em pecado, irmãos. Mas você vê como é fácil se arrumar uma frequência quando você tem amigos no poder, né? E outra, a Rádio Paulista, a M560, é uma frequência privilegiada aqui em São Paulo. Não tem nenhuma outra rádio por perto para interferir. É uma rádio Olha que beleza. Chega bem, pega bem. Acho que é uma das poucas rádios aí que você tem reclamação de interferência ou que não tem, ou que tem dificuldade de alcance. Mas foi como você disse há alguns sábados atrás, que os equipamentos que as emissoras usam têm 30, 40 anos. Como a Rádio Paulista é uma rádio recente, né? Não é uma...
eu falei de 30, 40 anos, mas tem emissora aí que tem 50, 60 anos. Pois é. A Rádio Paulista é uma rádio recente, então os equipamentos dela possibilitam essa facilidade de sintonia. Mas também outro fator é isso. 560 kHz é uma frequência que não tem nada por perto. Verdade. Você vai lá do dial da esquerda para a direita, você tem 560, a próxima rádio 620, que é a Jovem Pan. Nossa, vazio, Daio. Vazio, né? Vazio, então ó, o cara está numa posição privilegiada, então Mas olha, as pessoas querem canais de comunicação para poder arrendar e ganhar dinheiro. Ninguém quer fazer nada, Rodney. E outro detalhe, eu achei imaginava-se até que o Marinho pudesse usar essa emissora para fins políticos, o que é uma tradição aí no rádio do interior, né? Então, nem isso ele quis fazer, nem quis fazer uma rádio para ele poder falar, e olha que ele já tentou aí voltar à política. Nos anos 2000 ele tentou ser candidato a prefeito, teve aspirações políticas aí, né? Então, só que futebol dá muito mais dinheiro, tem né? Aqui tem aqui uma crítica de Carlos Brickman. Sim. Parabéns, Rodney, é um prazer estar com gente como você, mas essa história de bolo virtual comigo não funciona. Nós queremos bolo de verdade com um monte de velhinhas em cima. Onde vai ser? Pois é, eu tô sem a Raquel. A Eliciane que colocou esse bolo está aqui conosco e nós queremos bolo de verdade, bolo virtual cacete. Assim, eu tô sem a Raquel aqui, ela tá cuidando do pai, que teve problemas de saúde, mas já tá tudo bem com ele, então não vai dar tempo de ter festa esse ano, mas pode ter certeza que das próximas teremos vela, bolo aí, todo mundo assoprando, boca livre, não sei, mas pode ter certeza que nas próximas a gente faz alguma coisa. Não esquenta a cabeça com isso não. Ter você aqui já está muito maravilhoso de bom. Eu fico feliz, eu ando assim, a minha vida tá corrida, graças a Deus, não há nada de coisas ruins, só coisas boas, mas só ontem que eu fui me tocar que essa edição ia cair coincidentemente com o meu aniversário, então só ontem que eu me toquei disso. Essa edição do Rádio Amantes no Ar. Tá. A gente finge que acredita para não perder. Sério. Tudo bem, nós acreditamos em você. Deixa eu só falar uma questão referente a todo esse imbróglio da FIFA, né? Ela pode... a gente tem aí, tem que aguardar um pouquinho aí o desenrolar dos acontecimentos, nós podemos ter aí alterações no modo na questão da venda de direitos de transmissão, né? Então, antigamente, a Trafic, né, ela detinha esse monopólio, a Cleffer também foram citadas aí em toda essa confusão. Então, vamos ver, né? Tomara que a partir de agora essa questão dos direitos de transmissão seja mais transparente e eu acho até que de repente pode haver um movimento das emissoras, né, de televisão que tem aí associações que defendem os seus interesses em níveis continentais. Eu acredito, eu acho até que elas poderiam começar a fazer um endurecimento maior com relação à questão de preços, né? Então, porque hoje os preços estão muito caros, embora esses valores não cheguem a quem deveriam chegar, que são os clubes de futebol, porque eles ficam retidos aí em certos lugares, que a gente sabe quais são, mas eu não vou falar aqui. Mas, de repente, eu acho que nós podemos ter aí um grande endurecimento aí na questão da negociação dos direitos. Eu acho que se eu fosse presidente de uma associação continental de emissoras de rádio e televisão, eu chegaria e falaria assim, olha, peraí, eu quero que vocês me vendam por um preço mais em conta, porque não adianta eu pagar caro, as emissoras que são associadas à minha associação pagarem os olhos da cara e para esse dinheiro ser produto para enriquecimento ilícito. Então eu acho que vamos ter várias situações aí nos próximos anos. E vai ser uma questão muito interessante e eu não me surpreenderia se começar também a envolver o rádio, os direitos de transmissão para a rádio também, meu caro João. E outra coisa também, Rodney, eu ouvi falar que vai haver uma devassa na Fórmula 1. Isso, e tem outras entidades esportivas que também poderiam ser objeto de investigação. Verdade. Então eu acho que é só o começo. Vamos aguardar, que agora acho que agora a bolha vai... Estão começando a falar, os americanos agora vão tomar conta do futebol, então pode se preparar também, mas aí é em tom de brincadeira, pode se preparar que o futebol, a partir de agora, ele não vai ser dividido em 2 tempos de 45 minutos, mas vai ser dividido em 4 quartos. Isso
primeiro que americano não gosta do nosso futebol. Eles gostam daquele raio, daquele jogo que eles têm, que nunca gostaram de futebol. Mas agora eles... É que assim, o futebol está começando a se tornar muito popular lá, né? Está voltando a ser popular lá, mas espera-se que não seja apenas um espasmo, né? Tomara. Que o futebol venha para ficar lá. Tomara, Deus te ouça. Mas assim, agora vamos acompanhar, porque a questão de direitos de transmissão vai ser alvo aí de muita discussão no futuro. Eu também estou sabendo que o campeonato de peteca também vai dar um rolo. Futebol de botão também. Futebol de botão, boa, João. E distância também, que são os três principais esportes mais populares. Não, tem mais um, alterocopismo, que o Fufunha pratica muito. Todos os dias. Todos os dias, alterocopismo. Agora, eu estou achando estranho uma outra coisa. Essa senhora que foi contratada pela Jovem Pan, que não estreou, há algum tempo atrás, o Tuta disse, enquanto eu estiver vivo, ela não vem para a Jovem Pan. Ele está vivo e ela foi. O Tutinha parece que está tentando apagar a imagem do pai. Inclusive, internamente mudou na Jovem Pan, mudou o estúdio, está tirando tudo que lembrava o Tutão. Eu não consigo entender isso, Rodney. Mas é um caminho natural, né? Você quer imprimir a sua marca, você quer deixar o seu estilo, né? Então... põe uma placa lá com o nome dele, mas não precisa estragar o que o pai criou durante esses anos todos, não é? Mas assim, eu concordo até, mas é um estilo, a gente pode discordar de muitas coisas, mas é um estilo de administração que está sendo implantado hoje lá na emissora da Avenida Paulista. E será que vai dar certo? O tempo dirá, vamos aguardar. Boa. Mais alguma coisa, Rodney? Não, é isso. João, Flávio, eu quero agradecer pelo espaço, agradecer a todo mundo aí que se manifestou, ao Brickman, ao delegado Alex Pérez Malantruco, a Zildete, a todo mundo. A Eliciane que está aqui. A Eliciane também, que eu já lembrei dela mais cedo, então quero agradecer a todos, o Rogério. Enfim, muito obrigado pela lembrança mas a festa Marcelo Tibério mandando um abraço para você. Obrigado ao Marcelo, grande parceiro. A festa continua. Semana que vem falaremos aí dos 2 anos do Rádio Amantes no ar. Yes! Porque foi engraçado, né? Foi uma coincidência, né? Eu faço aniversário dia 29 de maio e pouco tempo depois eu estreiei com o Rádio Amantes no ar aqui na Showtime. Exatamente. Então, e o blog também está fazendo 5 anos, né? Então, opa! O blog está fazendo 5 anos no dia 30. Parabéns. Porque assim, eu não planejei nada, né? Rapidamente, né? Há 5 anos, eu e o Marcos Lago, nós fazíamos parte de um blog, né? Chamava Rádio Base. E teve uns problemas lá com o dono do blog, né? Ciúminho, vaidade, etc. E a gente resolveu sair e nós fizemos o Rádio Amantes. Então, e tudo isso foi no final de maio. Aí, o dia 30... Marcos Laudo aprontou todo o layout do Rádio Amantes e a gente já começou a colocar para quebrar. E desde então nós estamos aí com esse projeto de blog de rádio e graças a Deus aí com muita repercussão. Olha, parabéns para você, muita paz, tranquilidade, saúde, que Deus te proteja e te ilumine, João. E que durante muitos anos nós continuemos aqui podendo te parabenizar. Muito obrigado, João. Sempre juntos aqui. Sempre. Um grande abraço para você, Rodney, querido. Obrigado ao Fufunha também, quando ele me ligou hoje. Ele devia fazer isso no ar aí, mas tudo bem. Não esquenta a cabeça, não. Um grande abraço, Rodney, querido. Grande abraço a todos. Até a semana que vem, radioamantes.wordpress.com, não esqueçam. Tchau. Abraço, querido.